Meu nome é Beatriz. Sempre fui uma pessoa que valorizava a harmonia e a paz no ambiente familiar. Quando me casei com Marcos, acreditei que estava começando uma nova etapa cheia de amor e companheirismo. Porém, o que encontrei foi uma realidade bem diferente da que imaginei. Minha sogra, Dona Augusta, desde o início fez questão de mostrar quem mandava. Por trás da fachada de uma mulher educada e carinhosa, havia alguém controladora e insensível, que nunca me aceitou como parte da família. No começo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Marcos dizia que ela precisava de tempo para se adaptar a mim, mas o tempo passou, e os pequenos comentários maldosos se transformaram em ataques diretos. Tudo o que eu fazia era motivo para críticas. Minha comida nunca estava boa o suficiente, minha forma de cuidar da casa não era adequada, e até mesmo minha aparência era alvo de suas opiniões. Beatriz, você devia se esforçar mais. Uma mulher como você tem que aprender seu lugar, ela dizia com aquele tom passivo-agressivo, enquanto Marcos permanecia em silêncio. Ele nunca me defendia, e com o passar dos meses, isso começou a corroer o pouco amor que ainda restava em nosso casamento. Foi durante um almoço de família que percebi o quanto estava sozinha. Dona Augusta fazia questão de monopolizar as conversas, me interrompendo sempre que eu tentava participar. Quando finalmente consegui falar algo, ela riu de forma sarcástica. Beatriz, querida, às vezes é melhor ficar em silêncio. Deixe os adultos falarem. Todos riram, inclusive Marcos. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. As coisas pioraram ainda mais quando nos mudamos para a casa da família de Marcos. Era para ser algo temporário, enquanto economizávamos para comprar nosso próprio lar. Mas acabou se tornando uma armadilha. Eu vivia sob as regras de Dona Augusta, e Marcos parecia mais confortável com isso do que eu jamais imaginei. Ele dizia que era o melhor para todos, mas eu sabia que era apenas conveniente para ele. Enquanto os meses passavam, minha voz foi ficando cada vez mais apagada dentro daquela casa. Até que um dia, durante uma discussão banal, Dona Augusta ultrapassou todos os limites. Seu tom de voz, suas palavras... Aquele foi o início do fim, mas eu ainda não sabia. A convivência na casa de Dona Augusta tornou-se insuportável. Cada dia era um novo desafio, uma nova humilhação. Mesmo as tarefas mais simples eram transformadas em um teatro de críticas. Não importava o quanto eu tentasse agradá-la ou fazer as coisas de maneira impecável, ela sempre encontrava um motivo para me desmerecer. Certo dia, enquanto eu limpava a sala, ouvi Augusta falar com Marcos na cozinha. Achei que estivesse cochichando, mas o tom de voz elevado tornou impossível não ouvir. Ela é um peso morto, Marcos. Você merece alguém melhor. Alguém à sua altura, disse ela com desprezo evidente. Marcos respondeu de maneira hesitante, mas não a contrariou. Meu coração apertou ao perceber que ele nunca estaria do meu lado. Eu estava sozinha, presa em uma casa onde era tratada como intrusa. Mais tarde, naquele mesmo dia, Augusta entrou no quarto onde eu estava dobrando roupas. Ela parou na porta, cruzando os braços com um sorriso frio. Beatriz, sabe que nunca será suficiente, não sabe? Uma mulher como você jamais poderá se comparar à nossa família. Segurei as lágrimas e continuei dobrando as roupas, fingindo que suas palavras não me afetavam. Mas por dentro, algo começou a mudar. Eu já não sentia tristeza, e sim uma mistura de raiva e determinação. Eu precisava encontrar uma maneira de sair daquela situação. Conversei com Marcos naquela noite, tentando apelar para o marido que ele costumava ser no início do nosso casamento. Marcos, nós não podemos continuar assim. Precisamos de nosso próprio espaço, longe de sua mãe. Ele riu, como se eu estivesse dizendo algo absurdo. Beatriz, você não entende como as coisas funcionam. Minha mãe sabe o que é melhor para nós. Não é ela quem manda em nosso casamento, Marcos. Ou é? Perguntei, com a voz firme. Ele bufou, irritado, e deixou o quarto sem responder. Naquela noite, enquanto tentava dormir,
tomei uma decisão. Eu precisava recuperar minha dignidade, minha voz. E isso só seria possível se eu assumisse o controle da minha vida. Mas antes de sair, eu precisava de um plano. Algo que mostrasse a todos, principalmente a Augusta e Marcos, quem realmente era insuficiente. O jogo tinha começado, e dessa vez eu não seria a vítima. Os dias seguintes foram um teste para minha paciência. Dona Augusta parecia mais insuportável do que nunca, e Marcos, cada vez mais alheio, se tornava um estranho para mim. Mas eu mantinha a calma, pois sabia que a hora certa chegaria. Na manhã de um sábado, enquanto tomávamos café, Augusta começou sua rotina de ataques. Dessa vez, o alvo foi a minha aparência. Beatriz, querida, você não acha que poderia se arrumar um pouco mais? Marcos merece uma esposa apresentável, não alguém que parece ter acabado de sair de uma faxina, disse ela, com aquele sorriso venenoso. Eu permaneci em silêncio, segurando minha xícara com força, mas meu olhar a encarou direto. Senti Marcos ao meu lado se encolher, provavelmente desconfortável com a tensão. Eu estou bem assim, Dona Augusta, respondi, sem me alterar. Ela riu alto. Ah, é claro que você acha isso. Afinal, você nunca se importou em se destacar. Era isso. Aquele foi o momento em que decidi que não me calaria mais. Com todo respeito, Dona Augusta, acho que quem deveria se preocupar em se destacar é a senhora. Porque, até onde sei, humilhar os outros só mostra insegurança. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ela ficou vermelha, claramente sem saber como reagir. Marcos, como de costume, não disse nada. Apenas olhou para mim com uma mistura de surpresa e irritação. Mas a tensão aumentaria ainda mais naquela tarde. Enquanto eu arrumava a cozinha, Augusta entrou na sala com uma expressão furiosa. Como você ousa falar comigo daquele jeito na frente de Marcos? Você é uma ingrata. Antes que eu pudesse responder, ela se aproximou e me empurrou com força. Eu tropecei, mas não caí. O choque me paralisou por um momento. Chega! Gritei, recuperando o equilíbrio. Peguei meu celular e comecei a discar. Eu vou chamar a polícia. Isso foi agressão. Foi então que Marcos entrou na sala, tomou o telefone da minha mão e gritou. Quem você pensa que é para denunciar minha mãe? Minha cabeça girava. Não acreditava no que estava acontecendo. Mas então, ouvi passos na entrada. Olhei para a porta e vi meu pai parado ali, observando a cena com os olhos semicerrados. Eu ouvi tudo, ele disse, com um tom tão calmo quanto ameaçador. E agora, vamos resolver isso do meu jeito. O silêncio na sala foi esmagador. O olhar de meu pai, sério e implacável, parecia congelar o tempo. Dona Augusta, que até então ostentava uma postura autoritária, gaguejou ao tentar se explicar. Eu não sei do que está falando. Foi um mal-entendido. Meu pai cruzou os braços e deu um passo à frente, sua presença preenchendo o ambiente. Mal-entendido? Eu vi você empurrar minha filha. Vi seu filho tirar o celular dela para impedir que ela chamasse ajuda. Isso não é um mal-entendido, Dona Augusta. É abuso. Marcos finalmente tentou intervir. Calma aí, seu Jorge. Não foi nada disso. Beatriz exagera. Exagera! Meu pai o interrompeu, sua voz firme. Você está defendendo essa situação? Marcos, pensei que tivesse mais respeito por sua esposa, mas claramente me enganei. Eu, ainda segurando o choro, senti uma mistura de alívio e força. Meu pai estava ali por mim, e agora as coisas mudariam. Seu Jorge, eu não sei o que sua filha contou para o senhor, mas... Augusta começou, mas meu pai levantou a mão, pedindo silêncio. Não preciso ouvir nada além do que vi com meus próprios olhos. Dona Augusta, se a senhora acha que pode tratar minha filha como uma empregada ou saco de pancadas, está muito enganada. E você, Marcos, deveria ter vergonha de se aliar a isso. Marcos ficou em silêncio, sem coragem de encarar meu pai. Era óbvio que ele sabia que estava errado, mas não queria admitir. Beatriz,
Meu pai disse, virando-se para mim. Você não precisa mais suportar isso. Vamos embora agora. E se qualquer um deles tentar te impedir ou entrar em contato de forma abusiva, eles terão que lidar comigo e com a lei. Meu coração disparou. Eu queria sair daquela casa há muito tempo, mas algo sempre me prendia. Talvez a esperança de que Marcos mudasse. Agora, porém, percebia que era hora de colocar um ponto final naquilo. Eu vou com você, pai, respondi, sentindo a confiança voltar ao meu peito. Augusta, percebendo que perderia o controle sobre a situação, deu seu último golpe. Se você sair dessa casa, nunca mais será bem-vinda aqui, Beatriz. Essa será a melhor coisa que poderia me acontecer, respondi, olhando diretamente em seus olhos. Com isso, subi para o quarto, peguei minhas coisas e desci. Meu pai me esperava na porta, com um olhar de aprovação. Enquanto saíamos, olhei para Marcos pela última vez. Ele não disse nada, apenas abaixou a cabeça. E foi naquele momento que percebi que eu já estava livre. Quando deixei aquela casa, senti o peso de anos de submissão e humilhação se dissipando. Eu estava assustada, mas determinada. Meu pai dirigiu em silêncio, respeitando meu espaço. Só quando chegamos à sua casa ele falou: Beatriz, agora você tem um lugar seguro, mas precisa decidir o que vai fazer daqui para frente. Assenti, sabendo que ele estava certo. Passei os dias seguintes refletindo sobre tudo o que vivi. A relação com Marcos já estava deteriorada há tempos, mas o que aconteceu naquela sala foi o estopim. A pergunta que mais ecoava em minha mente era: o que vou fazer para recomeçar? A resposta veio mais cedo do que eu esperava. Certo dia, recebi um e-mail inesperado. Era de uma empresa para a qual eu havia enviado meu currículo meses antes, oferecendo uma entrevista para uma vaga em outra cidade. Contei a novidade para meu pai durante o jantar. Ele sorriu e segurou minha mão. Essa é a oportunidade que você precisa, filha. Não olhe para trás. No dia seguinte, arrumei minha documentação e fui para a entrevista. Quando entrei na sala, senti um frio na barriga, mas também uma esperança renovada. Eu estava pronta para começar do zero. Para minha surpresa, a entrevista correu bem. O entrevistador, chamado Gustavo, foi gentil e direto. No final, ele me disse algo que me marcou. Você tem potencial. Só precisa acreditar mais em si mesma. Saí daquela sala com um sorriso genuíno no rosto, algo que não sentia há muito tempo. No caminho de volta para casa, decidi que não importava se eu conseguisse a vaga ou não. Aquele seria o início da minha transformação. Dias depois, recebi a confirmação de que fui aceita. Seria uma mudança grande, mas eu estava pronta. Meu pai, como sempre, foi meu maior apoio. Beatriz, orgulho não define o que sinto por você. Vá viver sua vida, construir sua história. Antes de partir, enviei uma mensagem para Marcos. Não por ele, mas por mim. Eu recomecei. Espero que você tenha coragem de fazer o mesmo. Adeus. Enquanto dirigia rumo à minha nova cidade, senti algo que não sentia há muito tempo: liberdade. A estrada à minha frente era mais do que um caminho. Era um símbolo do futuro que eu estava criando para mim mesma. Assim que cheguei à nova cidade, senti o impacto da mudança. Era um lugar completamente diferente, cheio de possibilidades e rostos desconhecidos. Aluguei um pequeno apartamento simples, mas aconchegante. Era meu primeiro espaço só meu, e isso me dava uma sensação de conquista. Os primeiros dias no novo trabalho foram desafiadores. Gustavo, meu chefe, era exigente, mas também sabia reconhecer o esforço. Ele me dava responsabilidades que testavam minhas habilidades e me encorajavam a sair da zona de conforto. Uma tarde, enquanto revisava um relatório, Gustavo entrou na minha sala. Beatriz, o que você fez aqui está impecável. Continue assim. Essas palavras tão simples acenderam algo dentro de mim. Depois de anos sendo subestimada, alguém finalmente reconhecia meu valor. Com o passar do tempo, comecei a construir uma nova rotina.
Fiz amizades com colegas do trabalho, especialmente com Clara, que se tornou uma grande confidente. Uma noite, durante um jantar, ela perguntou: "Você nunca fala sobre sua vida antes de vir para cá. Foi tão difícil assim?" Suspirei, pensando em como responder. Decidi ser honesta. "Foi, Clara. Mas é passado. Estou aqui para construir algo novo." Ela sorriu, segurando minha mão. "E você está fazendo um ótimo trabalho. Estou orgulhosa de você." Enquanto minha vida se estabilizava, notícias sobre Marcos começaram a chegar até mim. Algumas pessoas em comum mencionaram que ele estava passando por dificuldades. A amante o havia deixado, e ele tinha perdido o emprego. Inicialmente senti uma ponta de satisfação, mas logo veio a reflexão. A vida já estava devolvendo a ele o que ele havia plantado. Eu não precisava interferir. Em um fim de semana, enquanto organizava meu apartamento, recebi uma ligação inesperada. Era Marcos. Minha primeira reação foi ignorar, mas algo em mim disse que era hora de encerrar aquele capítulo de vez. "Beatriz, por favor, me escute. Eu cometi erros terríveis. Estou arrependido. Você pode me perdoar?" Respirei fundo antes de responder. "Marcos, eu já perdoei. Não por você, mas por mim. Só que isso não significa que quero você de volta na minha vida. Espero que encontre o caminho para se reconstruir, assim como eu fiz. Adeus." Ao desligar, senti uma paz imensa. O ciclo estava encerrado. Depois de desligar o telefone, percebi que aquela era a última peça que faltava para completar minha libertação. Marcos não tinha mais nenhum poder sobre mim, e o peso do passado finalmente foi deixado para trás. Minha vida continuava a florescer. No trabalho, fui promovida, e minha confiança crescia a cada dia. Gustavo, além de ser um chefe exigente, também se mostrou um grande amigo. Ele me ensinou a valorizar minhas ideias e me deu espaço para mostrar meu potencial. Uma noite, Clara me convidou para um evento beneficente organizado pela empresa. Era uma oportunidade de conhecer outras pessoas e celebrar as conquistas recentes. Quando cheguei ao local, me surpreendi com a elegância do ambiente. Durante a noite, enquanto conversava com Clara, Gustavo se aproximou. "Beatriz, queria agradecer pessoalmente por tudo o que você tem feito pela empresa. Sua dedicação é inspiradora." Eu sorri, agradecida, mas logo mudei o foco da conversa para ele. "Obrigada, Gustavo. Mas, sinceramente, você também teve um papel importante em tudo isso. Não sei se teria chegado tão longe sem o seu apoio." Ele riu, desviando o olhar, e disse algo que me pegou de surpresa. "Acho que subestimei como você é forte. Tenho muito orgulho de você, Beatriz." O elogio foi sincero, e naquele momento percebi que estava onde deveria estar. Os meses seguintes foram de estabilidade e crescimento. Minha relação com Clara se tornou uma amizade sólida, e Gustavo e eu começamos a nos aproximar cada vez mais, mas de forma natural e respeitosa. O ápice de tudo aconteceu quando recebi um convite inesperado. Era uma carta de um comitê reconhecido da minha área, convidando-me para participar como palestrante em um evento de destaque. Naquela noite, liguei para meu pai para compartilhar a notícia. "Pai, lembra quando você me disse para construir minha história? Acho que estou conseguindo." Do outro lado da linha, ouvi seu riso caloroso. "Sempre soube que você era capaz. Só precisava de um empurrão para acreditar em si mesma." Ao encerrar a ligação, olhei pela janela e refleti sobre a jornada até ali. Cada dor, cada dificuldade e cada queda tinham me preparado para aquele momento. Minha vida agora era minha, e eu não podia estar mais orgulhosa do que construí.